Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra, estarei dividindo uma mensagem da parte do Senhor com vocês. Hoje nós vamos falar da Bíblia Sagrada, uma mensagem que está escrita no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 7. E conta a história da separação de Ló e de Abraão. E assim está escrito: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Daí a gente já vê um jeito muito amoroso de Abraão falar com Ló, referente diante dessa situação que estava acontecendo entre o rebanho deles, né? E aí ele diz: Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, irei eu para a esquerda. E Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra por Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas. Armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão: Depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a sua descendência para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Edom, e edificou ali um altar ao Senhor. Muito interessante nessa história que ela inicia-se com uma divisão, né? Houve ali entre os pastores de Abraão e de Ló uma contenda, e aí eles foram se conversar. E imaginando eu sobre essa mensagem, né? Imagino que Ló, ele não estava muito propício a uma amizade com Abraão, mais por conta daquela guerra entre os pastores dele. E aí Abraão muito amorosamente fala para Ló, que não haja contenda entre nós, porque está havendo contenda entre os nossos pastores, porque nós somos irmãos, né? Abraão tinha Ló como um filho, e ele queria muito bem a Ló. E ele falou assim: ó, faz o seguinte, escolhe o lado que você quer ir. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E a gente se separa daqui. E aí você pode fazer a sua escolha. E aí, naquele mesmo momento, Ló se levantou e olhou e viu as campinas. Um lugar muito bonito, muito plano. E ele falou: olha, eu vou seguir para aquele lado. E Abraão falou: tudo bem, então eu vou seguir para o outro. E Abraão ficou com as montanhas, com os pedregais, e Ló ficou com as campinas. Daí, acredito eu que Abraão orou ao Senhor e Deus falou com ele, falou assim: olha, tá vendo tudo isso aqui que você tá vendo? Tudo isso será seu e da sua descendência. Anda para a direita, anda para a esquerda, para frente, para trás, porque tudo isso será seu. E a sua descendência, nem assim o pó da terra poderá contar, porque vai ser muito grande todo o povo que eu edificarei através de ti. Ou seja, com Abraão estava a presença do Senhor. E naquele momento, Abraão fez um altar ao Senhor na sua terra, né? Então, a presença de Deus era na vida de Abraão. Então, para que lado que ele fosse, a presença do Senhor seria com ele. Ele estaria seguro com Deus, né?
E Ló, ele foi iludido naquele momento pelo que ele viu, pelo que ele enxergou. Ele observou, viu as campinas e ele falou: ali será o lugar bom. Só que ele estava preocupado com a multiplicação financeira. E nisso eles já eram muito ricos, né, nesse período, né? Tanto Abraão quanto Ló. Porém, ele estava preocupado em multiplicar suas finanças. E na onde ele foi, ele encontrou homens maus que pecavam muito contra Deus, que faziam coisas que Deus abominava. E Abraão ficou, né, com a terra de Canaã, a terra prometida. Ele ficou com o lugar onde Deus colocou ele. E aí, a gente percebe que logo no início dessa mensagem, ele fala que os perizeus e os cananeus estavam no meio dele, eles já habitavam com ele. Espiritualmente, isso quer dizer assim, os mentirosos, pessoas enganadoras, pessoas que não tinham coração em Deus. Então, toda aquela contenda entre eles foi propagada pelo mal. O mal existiu ali no meio que fez com que eles se dividissem naquele momento. E Abraão, muito amoroso por Ló, disse para ele: olha, faz a sua escolha, faz a sua escolha. E a gente sabe que Abraão, ele tinha um desejo de ter um filho, e ele queria um filho que pudesse multiplicar a descendência dele, que fosse aquele filho que Deus prometeu para ele que daria a Abraão, que no caso foi Isaac. E esse filho só veio depois de ele muito velhinho, com a esposa também já bem velhinha, e esse filho era um filho muito desejado, que ele desejava ter um filho com aquela esposa, com aquela mulher, né? E a gente sabe que Isaac representa Jesus Cristo, aquele filho amado, desejado, que é muito querido, que é muito, né, desejado, né? E que Deus, ele muito amorosamente, ele não se esqueceu das promessas que ele tinha feito a Abraão, né? E Abraão, ele andava com Deus. Então nós temos que ter isso no nosso coração, seja por que lugar que a gente for, a gente precisa saber que aonde nós formos, a presença do Senhor tem que estar conosco. A gente precisa saber que o Senhor tem que ter um altar, um espaço especial junto da gente. A gente não ser enganado, a gente, né, muitas vezes a gente passa por situações complicadas até por pessoas em que a gente ajuda muito, que a gente tem muito apreço, muito carinho e a gente se decepciona, mas independente das decepções, independente de todas as situações, nós sabemos que Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele está conosco. Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos torna um ambiente seguro. Então, que vocês possam ficar com essa mensagem nesse final de semana, que Deus possa ser com vocês, que Deus possa te abençoar, que na sua vida possa ter a presença de Deus, que você possa discernir entre as situações e que Deus dê graça na sua vida, que Deus te fortaleça e que você nunca deixe de andar na presença de Deus, né? Que é o mais importante. Independente de você ter uma vida financeira, independente de você ter uma vida com saúde, uma vida abundante, o importante é que a presença do Senhor seja na sua vida para que as promessas dele se cumpram. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.